Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês aí o Honda Civic de nova geração. Estou falando aqui da geração 11, só que tem um detalhe muito importante. O carro volta ao mercado brasileiro como um modelo híbrido. Esse daqui, pessoal, é o Civic eHEV. A tecnologia dele é muito parecida à do Honda Accord, que a gente já mostrou no canal com essa tecnologia. E outro detalhe, essa versão aqui é a Touring, é a mais completa, é a que você vai encontrar na concessionária. Detalhe importante, não existem opcionais. E tem muita tecnologia e coisa que mudou aqui na geração 11. Vamos conhecer todos os detalhes agora. Vocês estão vendo aí no vídeo que o Civic de geração 11 tem um visual mais conservador. Isso não é por acaso, essa mudança foi pensada. O objetivo aqui realmente é buscar um cliente mais maduro, um cliente que quer um carro com maior austeridade. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, diferente de ver o carro no vídeo ou até mesmo na foto, pessoalmente, ainda que as linhas sejam mais conservadoras, sim, o carro tem aí um apelo bastante moderno. O que a gente encontra aqui na parte da frente do carro, um sistema de iluminação moderno. Tudo, absolutamente tudo aqui em LED, até mesmo o farol auxiliar. A gente tem, por exemplo, o farol alto em LED e até mesmo a luz de pisca em LED. Mais algumas coisas que a gente observa, como por exemplo, sensores de estacionamento dianteiros, ultrassom também com sensores de estacionamento traseiro e também tem uma câmera aqui no para-brisa que faz parte aí do sistema de assistência à condução que a gente já vai explicar. Agora, uma mudança muito legal nesse carro, a gente percebe aqui ó, no limpador de para-brisa. Por quê? Geralmente os carros têm aqui os sistemas para projetar água no para-brisa, mas nesse daqui ele tem um sistema bem próximo da palheta e ele só joga água quando a palheta está se movimentando para fora. Isso aumenta muito a eficiência de limpeza. E uma curiosidade desse carro, se você prestar atenção aqui no símbolo, você vai ver esse sombreado azul, porque no caso da Honda, quando o carro tem esse sombreado, ele tem essa proposta, digamos assim, de sustentabilidade e eficiência. No caso aqui, é um carro híbrido. Como a gente já viu no Honda City, até mesmo no Honda HR-V, essa câmera faz um sistema completo de assistência à condução. Detalhe, só a câmera, não existe o radar frontal. Ainda assim, o carro tem um sistema de permanência de faixa, aquele que corrige para trazer o carro para dentro da faixa, tem um sistema de centralização da faixa, alerta de colisão frontal com frenagem de emergência, controle de cruzeiro adaptativo, incluindo aquela função de parar no trânsito e reiniciar o movimento. Então a gente tem sim um sistema de assistência à condução completo aqui no Civic. Aqui pelo lado várias coisas para destacar, começando pelo entre-eixos que cresceu. Antes era 2,70 m, agora 2,73 m, para ser preciso, 2.735 milímetros no entre-eixos, o que é uma medida muito boa e generosa. Tem mais, olha, rodas em liga leve, diamantado em 2 tons, calçadas com pneus 215 de largura, perfil 50, aro 17 polegadas. Tem mais, freio a disco nas 4 rodas e a suspensão traseira aqui é totalmente independente do tipo Multilink. Mais algumas coisas que são sérias aqui no modelo, por exemplo, a maçaneta tem um sistema de chave presencial com sensores, vocês estão vendo? Não tem mais botão, é tudo por touch. E tem mais outro detalhe, o teto solar, que é série aqui nessa versão, além dos repetidores de seta incorporados nos espelhos laterais. É aqui atrás que o Civic de 11ª geração lembra bastante o irmão maior Accord, principalmente no desenho de lanternas. Aliás, aqui, pessoal, a gente tem iluminação em LED na lanterna e na luz de freio. Também vou chamar a atenção para os sensores de estacionamento e a câmera de ré, que tem vários modos de visão. O porta-malas você pode abrir com a alavanquinha lá dentro, chave de telecomando ou até mesmo com botão aqui na tampa. E o espaço é bom, são 495 litros de capacidade VDA nesse porta-malas. Vocês também podem observar que você tem a possibilidade de rebater os bancos traseiros aqui na proporção 1/3, 2/3. Quando a gente levanta aqui o piso do porta-malas, a gente tem aí o step, que é aquele do tipo temporário. E a gente também está vendo aqui alguns detalhes de acabamento, a tampa forrada e até mesmo aqui os braços da tampa do porta-malas com essa proteção. O senão aqui é que esta dobradiça é aquela que invade o porta-malas. Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado, se encher completamente o porta-malas para não deixar nenhuma bagagem no curso da dobradiça.
Aqui no banco traseiro a gente vê algumas coisas interessantes, começando pelo espaço, ó. Do meu joelho ao encosto do banco, eu tenho aqui pouco mais que um palmo fechado, né? Então é um bom espaço. A movimentação de pés, eu vou classificar ela como satisfatória. A gente ainda observa saída de ar-condicionado para o banco traseiro, duas portas apenas para carregamento do tipo USB, do tipo A. Você também tem essa luzinha, não chega a ser uma luz de leitura, mas é uma luz para iluminar aqui a parte traseira. Alça de segurança aqui no teto com ganchinho para cabide e também aqui, ó, descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas. Muito parecido ao que a gente já conhecia aí do outro Honda Civic. Uma mudança muito importante para quem viaja aqui atrás. Vocês estão acostumados aí com carros com 6 airbags, né? 2 frontais, 2 laterais e aqueles de cabeça que pegam inclusive aqui a região traseira. Só que esse carro aqui tem 8 airbags, sabe por quê? Porque aqui na parte de trás, ele também tem airbag lateral para quem vai aqui atrás. Está aqui o símbolo. Então esse é um diferencial que o Civic tem, que por enquanto, na categoria, só o Civic oferece isso no mercado brasileiro. Pessoal, agora vamos falar de motorização do carro. Lembra que eu disse que a engenharia aqui era muito parecida ao Accord e-HEV? E é, mas quem vai me ajudar aqui, ó, é o Maurício Correia, que é um engenheiro de desenvolvimento, já esteve com a gente na oportunidade do Accord e agora ele vai ajudar a gente a entender o que mudou aqui. Mas primeiro vamos começar falando, ó, desse lado aqui, só do motor a combustão, que tem como curiosidade o fato de praticamente não ser utilizado na cidade para tracionar o carro. Imagine um motor a combustão que não traciona o carro. Mas vamos entender primeiro que motor que é esse. É um 2.0, quais são as características dele? Esse é um motor 2.0 de ciclo Atkinson. Ele tem 143 cavalos de potência e 19,1 kg de torque. Esse carro é um motor aspirado, né? Aspirado. Agora tem as diferenças. Lá no Accord, a injeção era indireta e aqui? Injeção direta. Direta, então já mudou isso. Também tem outro detalhe, né? Tem 2 comandos aqui. Em relação ao Accord, o que mudou nos comandos? O Accord ele tinha o VTC só em um lado. VTC é a variação de comando, né? O variador de fase. E agora ele aplica nos dois. Então, tanto a admissão quanto a exaustão contam com essa possibilidade de ajuste no tempo da abertura e fechamento das válvulas. Então vocês estão vendo, pessoal, que aqui você tem um controle mais preciso do que o motor a combustão faz. Agora, esse aqui é o motor a combustão. Do lado de lá, nós temos uma outra parte. Qual que é essa outra parte? Para o lado de cá, nós temos outros 2 componentes importantíssimos do sistema híbrido. Essa parte superior é a PCU, que é a unidade de controle de potência, e embaixo dela, o que estaria no lugar do convencional câmbio, nós temos o ECVT. Aí dentro desse ECVT, nós temos os 2 motores elétricos. De quanto? O motor elétrico primordial de tração, que é o que a gente usa o carro nessas condições que não é o motor a combustão que está tracionando, ele tem 184 cavalos e 32,1 kg de torque. Tá, e o outro motor que você falou? O outro é o motor gerador, então ele vai estar trabalhando em conjunto com o motor a combustão no modo híbrido para gerar energia para o sistema. A beleza desse carro é justamente essa. Então ele não tem um câmbio, ele tem uma única marcha física que só conecta esse motor a combustão nas rodas quando o carro está, digamos assim, em uma velocidade constante na estrada para manter a velocidade assim, tipo de 80 a aproximadamente 120 km por hora. Essa é a única condição que o motor traciona as rodas. De resto, ele funciona primordialmente como um gerador para o motor elétrico, que é quem realmente traciona o carro. Isso, perfeito, Jorge. Então, o sistema elétrico está tracionando, ele é alimentado por energia elétrica, a bateria tem 1 kW de potência. Para suprir essa energia, tem a opção motor a combustão, acoplado ao gerador, faz essa geração de energia. Converte a energia mecânica do motor a combustão em energia elétrica para tracionar o veículo. Pra vocês entenderem um pouquinho, pessoal, vocês já viram vários carros elétricos aí no meu canal, que normalmente os carros trabalham com baterias bem mais potentes, né? Sempre acima aí, na casa de 50 kW, chegando a 100 kW, com tensões aí na casa de 400 volts. Aqui é uma bateria de apenas 1 kW. Qual que é a tensão aqui? Certo. Embaixo do banco traseiro é onde fica localizada a nossa IPU, que é a unidade de controle de inteligência, e ela tem um pack de 72 células, que chega a 262 volts. Vocês estão vendo que a potência da bateria, no geral, ela é muito menor. Por quê? Porque essa bateria, ela apoia o motor elétrico em condições muito curtas, né? E aí, quando precisa de energia, entra o motor a combustão funcionando no ciclo mais ideal. E é aí que está o segredo de economia. Isso. Essa é o grande diferencial do sistema híbrido da Honda. Então, qual o motor que vai estar funcionando? Sempre o que tiver no seu ponto ótimo de máxima eficiência. Então, estou no ciclo cidade,
estou numa velocidade abaixo, se eu colocasse o motor a combustão para funcionar, ele estaria numa zona que ele não rende tão bem. Então, o que acontece nessa situação? Motor elétrico traciona, motor a combustão suporta a geração de energia. Subi velocidade, entrei numa zona que o motor a combustão está no seu ponto ideal de consumo, faço a transição. Motor a combustão se torna o principal, motor elétrico fica trabalhando para regeneração, que é uma outra opção. Então, o motor a combustão é o principal tracionador nessa condição de regime de estrada, mas o motor elétrico também consegue regenerar nessa situação. Então, sempre a gente vai estar extraindo o melhor de cada motor. Essa é o grande diferencial, o ponto alto desse sistema conseguir números tão bons de consumo. Aliás, por falar em números tão bons, quais são os números declarados pela Honda nesse carro? Certo. O modelo Civic híbrido, ele faz no ciclo cidade o 18,3 km por litro e no ciclo estrada 15,9. Agora, pessoal, hora da gente dirigir o carro e vocês vão ver que é o seguinte, esses números aí que ele falou, no caso do meu teste, foram bem melhores do que o declarado pela Honda. Hora da gente dirigir aqui o novo Civic híbrido, mas antes vamos entender um pouco das mudanças. Esse painel agora, por exemplo, ele é totalmente digital. E aí ele tem duas áreas, né? O lado esquerdo, por exemplo, você tem um botãozinho aqui no volante que você consegue ver os menus do lado esquerdo. A gente vê que estão mais concentrados aí nos menus de áudio do carro, né? E o mesmo botão que você faz a seleção é o botão que você volta, né? Volta para o menu principal. E o lado direito, aí você tem aqui as informações um pouco mais técnicas do veículo. Inclusive, ó, computador de bordo aqui, o Trip A está zerado. Vou zerar aqui o Trip B também. Vocês estão vendo que é bastante simples de utilizar, né? Você aperta uma vez, ele mostra o Trip A. Aperta aqui para resetar, aperta outra vez rapidinho, ele mostra o Trip B, e aí você tem as demais informações aqui, inclusive o sistema aí de assistência à condução do carro, que a gente vai dar uma olhada. Pois bem, o volante está diferente, a gente tem aqui as funções do controle de cruzeiro adaptativo, até mesmo aqui o volantinho que faz o sistema de permanência de faixa, vamos testar isso aí na estrada também. Temos aqui o ar-condicionado digital e automático de dupla zona, segue bem aquela linha de Honda. Uma coisa que muda aqui são as grades dos difusores de ar, né? Geralmente essas grades ou são verticais ou horizontais, mas olha só o desenho. Ela é um tipo de colmeia aqui, então ela tem aí um visual bem diferente daquilo que normalmente a gente vê. A central multimídia desse carro lembra bastante a central multimídia que a gente já viu no Honda Accord, né? Uma coisa, não tem GPS embarcado, tá? Então esse carro inclusive está com Android Auto por fio. O Android Auto nesse momento não tem o sem fio, tem que usar a conexão com o fio. Ela tem alguns botões físicos aqui do lado, botão Home, botão de voltar, botão de volume, mudança de faixa ou estação de rádio. A gente tem aqui os menus principais, você está vendo que até que tem integração aqui do computador de bordo via a central multimídia. Você tem aquele gráfico que mostra o fluxo de energia do carro. Você vê aqui que ele está projetando uma autonomia muito boa, 626 km. Isso é muito legal para um carro que está aí nessa categoria de sedã médio, né? E tem mais algumas configurações aqui do modo de exibição, mas basicamente os menus que a gente está vendo aí são muito parecidos àqueles que a gente já viu aí no Honda Accord, por exemplo. Como acontece com todo carro de tecnologia híbrida, né? Aqui não é diferente. Então em baixa velocidade você está usando a bateria, que tem aproximadamente aí 1 kW de potência, então não é uma bateria tão potente assim, que faz a movimentação do carro. Mas toda vez que o sistema percebe que a bateria não tem carga suficiente, aí ela liga o motor. A diferença é que o motor aqui só vai tracionar o carro em situações muito específicas. E essas situações geralmente é em alta velocidade, média velocidade, ali na casa de 100 km por hora, que é quando ele faz a acoplagem aí diretamente do motor às rodas, né? Quando ele liga o motor dentro da cidade, ele está usando o motor como gerador para carregar a bateria. E aí a gente consegue acompanhar todo esse fluxo de energia pelo painel aqui do carro do lado direito, ou também aqui pela central multimídia. Por exemplo, nesse exato momento, ele acabou de ligar o motor a combustão para alimentar a bateria. Por quê? Porque o carro está parado, o ar-condicionado está ligado, está consumindo dessa bateria. O ar-condicionado é elétrico, ele consome da bateria de alta capacidade e ele vai fazendo esses momentos de carregar a bateria descarrega para propulsionar o carro e o ar-condicionado e vai mantendo esse ciclo dentro da cidade.
Uma coisa também que eu já posso destacar, esse carro, em relação ao Civic de geração anterior, aqui a suspensão parece ser um pouco mais macia, né? A gente tem o histórico do Civic, que é um carro que tem uma suspensão um pouco mais justa, mas aqui a gente percebe que a Honda teve aí o cuidado de, por exemplo, deixar ela um pouco mais confortável, talvez até pelo público-alvo desse carro, como a gente sabe, ainda mais esse aqui que será o híbrido, né? Serão pessoas de uma idade um pouquinho maior, e aí o conforto é muito importante para esse tipo de cliente. A gente está aqui no trânsito da Marginal Pinheiros em São Paulo, a gente já andou um pouquinho o carro, mas vamos dar uma olhada na média de consumo, porque se a gente considerasse um carro puramente a combustão, a gente estaria com uma média bem baixa de consumo aqui, né? Mas vamos dar uma olhada aqui no computador de bordo, olha só. A gente andou 2,5 km, praticamente em trânsito bem parado aí da cidade de São Paulo. E olha a média que boa, 13,6 km por litro, né? Então é aquela história. Geralmente, aqui só o motor elétrico que está empurrando o carro. O motor a combustão, ele entra para gerar energia. Mas a gente vê que essa combinação é muito boa para o consumo em trânsito pesado. Aqui a gente também tem um completo sistema de assistência à condução. Já que a gente está no trânsito pesado, vamos testar ele, vamos ver como é que ele funciona. Primeira coisa que a gente tem que fazer é ativar o sistema. Você está vendo ali que ele colocou o carrinho. E agora eu vou programar a velocidade. Aqui na Marginal, em São Paulo, nesse trecho que nós estamos, a velocidade máxima é de 90 km por hora. Pronto, está aqui a velocidade programada, 90 por hora. Você está vendo que ele consegue virtualizar os carros, né? Ele coloca a projeção ali em 3D dos carros que ele está enxergando. A gente também consegue escolher aqui a distância em relação ao veículo da frente. São 4 níveis diferentes, eu vou colocar aqui na distância mais curta. E olha só, o carro está parando sozinho, eu não pisei no freio, ele parou automaticamente, né? E vamos ver se ele reestabelece o movimento. Claro, a gente ficou um pouquinho de tempo parado. Ó, não deu nenhum sinal, só dou um toquinho no acelerador, ele já reestabelece aí o movimento automaticamente, né? Então, a gente consegue ver que o controle de cruzeiro adaptativo aqui funciona muito bem. Essa parte de virtualizar os carros aqui no painel é bem interessante, né? Na nossa frente a gente tem aí um caminhão, não chega a ser um caminhão grande, mas é um caminhão, você consegue ver que ele consegue identificar o caminhão, né? E quando ele identifica os automóveis, ele coloca aí o ícone do automóvel, que é um pouquinho menor. Agora, uma coisa que eu achei muito legal aqui, ó, eu vou mudar de faixa, ó, o caminhão está mudando de faixa na nossa frente, olha só, ele mudou o caminhão de faixa. Então a câmera, efetivamente, ela consegue fazer a leitura do tipo de veículo que está à sua volta por uma questão de tamanho, né, e criar um espaço virtual para posicionar o teu carro no meio do trânsito. Isso é bem legal. Como acontece com vários outros automóveis da Honda, a gente já mostrou no canal, aqui a gente também tem um Lane Watch, né? Quando você dá seta ou aperta o botãozinho aqui da haste, ele projeta imagens do ponto cego na tela da central multimídia, inclusive com esses traços aqui que mostram a distância em relação aos outros veículos, né? Se você quiser deixar ligado permanentemente, basta usar o botãozinho aqui da haste para fazer a projeção aí da imagem na tela do multimídia. Uma outra coisinha que os mais atentos vão perceber, que além dele fazer a virtualização dos veículos aqui no painel, né, ele entende o que é caminhão, o que é carro, tudo mais. Presta atenção, eu vou pisar no freio, dá uma olhada, olha. A luzinha de freio também acende ali no painel, indicando que o carro está freando, né? Então essa parte de virtualização que a Honda fez aqui foi bastante completa. Além do controle de cruzeiro adaptativo, também tem aqui o sistema de permanência e centralização de faixa, como acontece no Honda City, até mesmo no Honda HR-V. E aqui não é diferente, tem um botãozinho aqui no volante. Quando você aperta esse botãozinho, ele coloca aquele volantezinho ali perto da velocidade. E aí quando ele está entendendo as faixas de rolamento, ele coloca essas barras verdes, né? E aí olha só o que acontece, se você forçar o carro para fora da faixa, ó, ele já atua sobre o volante para centralizar o carro na via. Ó. Aqui a gente está numa pequena curva à direita, você está vendo que o sistema está mantendo o carro na faixa, né? Não é um sistema de assistência à condução pleno, né? É apenas um auxílio à condução. Se você ficar muito tempo sem colocar a mão, aí o sistema vai reclamar e vai até desativar, mas de toda forma, numa longa viagem, acaba ajudando bastante.
Agora eu acabei de sair aqui da Marginal Pinheiros, estou pegando a rodovia Castelo Branco. Vamos dar uma olhada no computador de bordo? Rodei aqui 15 quilômetros e olha a média de consumo, 19,6 km por litro, né? Até agora foram 27 minutos, velocidade média de 35 km por hora. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Como a gente tem o Trip A e o Trip B, eu vou zerar o Trip A, então, ó, tá vendo? Estou resetando aqui o Trip A. A gente ainda tem a informação do Trip B acumulada, que a gente vai considerar em toda a viagem, mas agora o Trip A será apenas de rodovia. Vamos ver se muda bastante a média em relação à cidade, que como a gente viu aqui, a média de cidade ficou muito boa, 20 km por litro. É justamente na rodovia onde a gente consegue ver aquele momento onde o motor engrena diretamente nas rodas. E a gente sabe isso por aquela indicação ali no painel da engrenagenzinha no meio do fluxo energético. Dá para ver pelo painel do carro ou pela tela da central multimídia. Então, nessa velocidade constante que você tem que manter a velocidade, é justamente o momento onde o motor vai estar engrenado nas rodas. Mas se você der um kick down, por exemplo, uma aceleração mais forte, o que acaba acontecendo? Ele desengrena para aí assumir o motor elétrico, né? Então, basicamente, o motor só fica engrenado quando você está nessa velocidade constante de rodovia, mantendo o ritmo. Vamos conferir o nosso consumo rodoviário. Ó, acessando aqui o computador de bordo, Trip A, que é só rodovia, fez uma média de 21,7 km por litro em 61,5 km. A gente vê aqui 39 minutos de viagem, velocidade média 93 km por hora, velocidade de estrada. Quando a gente vai para o Trip B, aí é o acumulado, né? O que a gente tem aí da média, tanto de cidade quanto de estrada, 21,3. Você consegue ver que a diferença ficou bem pequenininha entre um e outro, né? Então a gente pode dizer que o carro faz médias bem realistas de 20 a 21 km por litro, andando aqui de forma moderada. Quando a gente pega aqui o Trip B, o tempo total de viagem, considerando São Paulo mais rodovia, a gente tem 1h10 de viagem. Vamos combinar que o carro é bastante eficiente nesse quesito. A gente também tem aqui modos de condução. O teste de consumo a gente fez no modo Econ, que é o mais eficiente. Usando o botãozinho aqui do console, você consegue escolher entre o modo normal e o modo Sport. Agora, normalmente o que traciona o carro é o motor elétrico. Entretanto, a Honda fez um esquema aqui para, apesar do carro ter um motor elétrico para fazer o tracionamento do motor, ele faz uma simulação como se o carro tivesse marcha. Inclusive existem pedal shifts aqui atrás do volante. Mas olha só, eu vou diminuir um pouco a velocidade aqui e eu vou dar um kick down, né? Pé embaixo, ó. Ó o barulho. Parece que ele não está efetivamente trocando a marcha, mas ele cria uma simulação de que o usuário consegue ter essa sensação de troca de marcha, justamente para o carro ficar um pouco mais divertido. Quando você usa aqui o Drive Mode, você percebe mudanças expressivas no comportamento do carro. Então, estou no modo Econ. Passei para o modo normal, ó lá. Você está vendo a diferença ali do indicador de potência? Então, só de mudar o modo, sem alterar o pedal do acelerador, você já percebe que o carro ficou um pouco mais esperto. E quando você coloca aqui no modo Sport, ó, então estamos aqui, ó, modo Econ mais suave, modo normal e o modo Sport. Aí ele ainda fica mais ágil, né? O pedal do acelerador fica bastante sensível. Aí vocês estão pensando aqui, bom, os pedal shifts é para trocar com essas marchas simuladas? Não. É um processo de regeneração de energia. Então, quando você usa a alavanca do lado esquerdo, ó, você aplica aqui um nível de regeneração, 2 níveis de regeneração ou 3 níveis de regeneração, né? Então você tira o pé do acelerador e ele já aplica essa regeneração. E a alavanca do lado direito serve para você desligar esses modos de regeneração. Então você tem aqui a opção de ativar ou desativar. Você não vai conseguir fazer aquela simulação de marcha que você tem quando você acelera o veículo. Só para a gente ter uma ideia aqui do desempenho do carro, estamos aqui numa pequena subida na rodovia. Eu vou reduzir 60 e vou acelerar até 120. Vamos ver como é que o carro se comporta? Olha só. Então, vamos reduzir bem aqui para 60. 60 por hora. Agora, ó, vamos pisar tudo. Olha aí a simulação de marcha, ó. Não tem marcha nenhuma, né? Mas ele faz essa simulação. E já chegamos a 120. Então, a gente pode dizer que o desempenho aqui, para um sedã médio, é muito bom.
para a gente entender o posicionamento de mercado aqui do novo Civic EHEV. Olha só, trouxe aqui o Ariel Mogro, que já passou no canal em outras vezes com a gente, gerente de desenvolvimento de produto, tá correto, Ariel? Planejamento de produto. Planejamento de produto. Bom, isso aí. Vamos entender então qual o objetivo da Honda com esse carro, que agora ele tem mais tecnologia, é um carro híbrido, mas não é um híbrido muito convencional. Então a primeira pergunta que eu tenho que te fazer é a seguinte: o cliente da Honda que comprava, por exemplo, o Civic Touring, afinal de contas esse é um Civic Touring também, né? Apenas com uma outra tecnologia, mas é o pacote mais completo. É o mesmo cliente desse carro? Certo. Bom, nessa nova geração a gente está trabalhando com uma única versão topo de linha, então é ela que embarca toda a tecnologia que a gente tem disponível para esse modelo no nosso mercado. Então, claro que a gente espera atrair uma parcela dos clientes do Civic de geração 10, que tem uma gama muito extensa, né, de clientes fiéis. Mas também, em função do posicionamento dele agora com a tecnologia híbrida e um posicionamento como um todo a nível de equipamentos, tecnologia, design mais premium, claro, a gente espera também poder atrair uma gama de clientes que estão buscando num sedã premium que ele entrega. Então, como vocês estão vendo, pessoal, o carro está posicionado, digamos assim, num degrauzinho um pouquinho mais acima, né? Isso mesmo. Agora, já vou aproveitar e perguntar, não é uma novidade, mas só vamos alinhar aqui com o Ariel. A Honda está abrindo o caminho com esse carro para uma série de novos produtos que ela vai trazer, inclusive com essa tecnologia aqui, certo? Sem dúvida. Você pode dizer para a gente, então, quais são esses produtos que a gente já sabe no mercado, mas só para a gente relembrar? Claro. Bom, a Honda ela tem um compromisso, né, com a introdução da eletrificação e a gente vem trilhando esse caminho no Brasil lá desde 2018, quando a gente anunciou no Salão do Automóvel que a gente introduziria modelos híbridos nos próximos anos. A gente começou isso com o Accord nos últimos anos e agora o segundo modelo a cumprir esse nosso caminho é o Civic de 11ª geração. Mas nos próximos anos, ainda dentro desse ano, na realidade, a gente tem nova geração de Accord, mas a gente também tem CR-V de nova geração chegando em breve e a gente espera cada vez mais trilhar o caminho da eletrificação com o sistema EADV no restante do nosso line-up. Só lembrando, pessoal, tem mais outros dois modelos que não são necessariamente eletrificados, que também são importantes para a line-up da Honda, que seriam respectivamente? Certo. Bom, no nosso line-up hoje a gente conta então com o New City Hatchback Sedan e com o New HR-V. E ainda esse ano a gente vai lançar o inédito ZR-V no nosso mercado, que é o novo SUV posicionado acima do HR-V. Além disso, o Civic Type-R, que é aí a grande novidade que os entusiastas da velocidade estão aguardando. Nesse ano a gente ainda tem novidades. Tá vendo, pessoal? Vai ter bastante assunto da Honda aqui no canal. Então é o seguinte, ó, essa matéria é uma matéria preliminar do carro. Quer saber mais coisas? Deixa o comentário aqui no vídeo que, claro, eu vou ter oportunidade de testar esse carro muito mais tempo, fazer matérias mais compreensivas e responder todas as suas perguntas. Portanto, eu, Jorge Augusto, fico aguardando a sua interação e, claro, muito mais notícias da Honda em breve aqui no canal. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.